Olá pessoal, boa noite novamente. Deixa eu só verificar como de praxe se o nosso programa está funcionando normalmente. Ele está gravando e por mais que eu faça essas verificações periodicamente, eu acabo gravando, achando que estou gravando uma aula inteira. Quando eu chego no final, ou não saiu o áudio, ou não saiu a imagem, ou o áudio fica cortando. Então, tem que refazer a aula e às vezes eu refaço a aula 3 vezes e assim por diante. Então, eu estou procurando me assegurar ao máximo de que a aula está de fato sendo gravada para que eu não tenha trabalho extra, né, de ficar gravando. Infelizmente, eu acho que esse é um dos problemas dos professores na atualidade, é que a gente não foi preparado para editar, para gravar. Então, eu acho que em se tratando até de ideias, né, que a gente acaba tendo por conta da pandemia, é, tinha que adicionar aí uma disciplina de editor de vídeo, editor de imagem, como como produzir, como ser um produtor, como ser um cineasta, né? Porque professor é um pouquinho de tudo e acaba que nas atuais circunstâncias o professor acaba sendo também editor de vídeo, gravador de cenário, produtor de cenário e assim por diante. Mas essa é a vida de professor, né? Não reclamo não, só agradeço. Então vamos lá. Ainda falando sobre vetores e ainda falando sobre vetores bidimensionais, o que é bidimensional? Bidimensional são duas dimensões, bi são dois. Tridimensional são três dimensões. Esse aplicativo aqui, eu não sei se vocês já conhecem, então eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Esse é o FET, é um aplicativo que foi criado para ensinar ciências e também matemática de uma forma mais ilustrativa, onde o aluno pode ter contato com esse aplicativo e ele ir mexendo nos parâmetros e explorando esse simulador, como o próprio nome diz. Ele é um simulador, ele vai simular coisas do cotidiano, ele vai ajudar na matemática básica, na tabuada e assim por diante. Então, se você não conhece esse aplicativo, todo aluno de física conhece esse aplicativo, pelo menos na maioria das vezes os professores utilizam esse recurso como um dos recursos pedagógicos que são um leque de opções. Nós temos essa opção e eu gosto muito de utilizá-la, principalmente quando se trata de física. E eu estava justamente gravando algumas aulas de física e eu encontrei vetores por ali, bolando, e eu disse, nossa, vou gravar uma aula sobre vetores nessa plataforma para minha turma de métodos matemáticos. Então, bora lá. Eu tenho aqui os vetores unitários, né, os vetores em uma dimensão apenas, na verdade, uma dimensão, em duas dimensões, e aqui é adição de vetores e equações. Adição de vetores vamos ver depois que eu mostrar as propriedades dos vetores, como calcular esses vetores, tá bom? Então, vamos aqui. Como é bidimensional, eu tenho duas dimensões. Dimensão no eixo X e dimensão no eixo Y. Ok, até aí tudo bem.
Aqui eu tenho um painel onde eu posso ver componentes e resolver não ver componentes. Então, eu prefiro ver as componentes. Então, eu vou pegar um vetor qualquer aqui. Vou pegar esse vetor aqui. Eu vou jogar aquele aqui em qualquer canto. Percebam que esse vetor A, ele é composto por um vetor no eixo X. Eu posso pegar esse vetor aqui e colocar bem aqui, ó, na origem. Esse vetor de tamanho A, ele tem componente no eixo X e componente no eixo Y. Eu vou aumentar esse vetor aqui. Aqui. Então, se eu fosse perguntar para vocês quantos vetores unitários eu tenho em X e quantos vetores unitários, olha, da origem até essa parte aqui, essa divisão é 1, e dessa divisão até aqui são 2. Então, são no eixo X, e aqui 1, 2 vetores unitários no eixo Y. Então, fica muito fácil. Só que nem sempre o vetor, ele aparece com a sua origem lá na origem do eixo cartesiano. Nem sempre ele aparece. Então, o que que nós fazemos? Nós pegamos e deslocamos esse vetor para a origem, ou deslocamos o eixo cartesiano até esse vetor, tá? Eu posso escolher ver o ângulo também desses vetores, mas não está aparecendo aqui. Então, eu posso escolher enxergar de outra forma aqui. É a partir dessa montagem como triângulo, que eu vou explicar para vocês depois, que eu posso muito bem calcular, e sabendo algumas coordenadas aqui, eu posso estar calculando o tamanho desse vetor A aqui. Mas eu não precisa ter só vetor A, eu posso ter vetor B, vetor C. Então, esses vetores, percebam que todos eles têm componentes, tanto no eixo Y são as verticais, e eixo X são as horizontais, tá? Então, aqui eu tenho os valores, por exemplo, eu coloquei aqui para enxergar o valor. Olha, como a escala aqui está em 10, 20, 30, 40 em X, e aqui tá em 10, 20, tá, beleza. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu tenho aqui que o módulo de C é igual a 13,9. O módulo de A é 14,1. O módulo de B é 10. E assim por diante. Depois eu vou estar calculando isso daqui com vocês. Então, o que eu queria mostrar para vocês era justamente essa decomposição do vetor em outros vetores. Então, se eu tenho um vetor diagonal aqui, eu posso transformar esse vetor em vetores que são mais fáceis de calcular. Vetores que vão ficar na mesma direção que o eixo Y e na mesma direção que o eixo X, tá? Então, aqui eu já vou ter a adição de vetores. Cadê? Tá, aqui eu vou mostrar depois para vocês com calma esses
esses vetores, como que calcula. Você pode mexer muito. Se você quiser baixar para o seu celular, o iOS, que é o da Apple. E tem também o online, eu estou utilizando o que está utilizando a internet, o online. E tem também a versão que é para baixar para o computador, a versão software. Então, é um aplicativo muito versátil que você pode estar mexendo nele e aprendendo melhor. Então, o que eu queria mostrar para vocês era justamente essa composição desses vetores, tá? Todo vetor eu posso decompor esse vetor, eu posso fragmentar esse vetor. Esses vetores eles vão ter formas de se combinar, eles vão ser combinados e a gente vai ter que denominar esses vetores e vai aprender a propriedade desses vetores e principalmente no que se trata o enfoque do eixo cartesiano, porque ele é muito utilizado. Depois que a gente aprender o eixo cartesiano, os vetores nos eixos cartesianos, as propriedades dos vetores, aí nós vamos passar para transformação de coordenadas. Aí isso daqui eu vou precisar ter total atenção de vocês, porque a gente confunde, é muito fácil ser confundido. Não é, às vezes não é nem que você não saiba, é que você se confunde mesmo, precisa de muita atenção e é justamente para isso que o quadro já está posicionado ali e na próxima aula eu quero trabalhar com vocês justamente a questão das propriedades de como calcular esses vetores, tá bom? Então, por hoje era o que eu queria mostrar para vocês, porque eu quero ir bem devagar, quero que vocês entendam direitinho e vou fazer como eu já estava fazendo, gravando as aulas, gravando não necessariamente, mas fazendo as aulas aqui. Ainda tem um bocado de coisa que eu ainda não gravei, então eu vou soltando aos poucos, porque eu olhei no calendário aqui, a gente tem um período relativamente grande para trabalhar. Desculpa, a gente tem um tempinho para trabalhar, então nós vamos com calma, eu sei que vocês estão tendo outras disciplinas, então nós vamos com calma, direitinho. Deixa eu trabalhar essa questão do cálculo vetorial com bastante cuidado, com bastante calma, e a gente vai aprendendo devagarzinho. O aprendizado ele é assim, ele é aos poucos, ele não é tudo de uma vez. Se eu colocar tudo de uma vez aqui para vocês, é possível que vocês absorvam apenas 20%, no máximo 30% do que eu exponho, e o restante alguém te chama e você está assistindo aula, ou aparece uma propaganda mais interessante do que a aula, e por aí vai. Eu sei exatamente como é, então eu prefiro que as aulas sejam curtas, mas sejam proveitosas, e eu espero que vocês estejam aproveitando todas elas. Sendo assim, eu me despeço de vocês. Por hoje é isso, por enquanto, e próxima aula a gente vai estar trabalhando as propriedades e como fazer as continhas com esses vetores, e nós vamos para o quadro. Sendo assim, me despeço, boa noite para todos. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp e até logo.